Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para a nossa revisão da unidade 2 e nessa revisão eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer os exercícios de trás para frente, certo? Do último assunto e vou voltando gradativamente para o primeiro, tá bom? Ok, essa aula novamente vai ser dividida em 3 partes, para facilitar um pouco a vida de vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição. Vamos lá. Pronto, esse primeiro exercício é bem interessante, que é o seguinte, seja T uma transformação linear que vai do R3 no R3, ou seja, você tem um operador linear, tal que T de 1, 1, 1 é igual a 1, 0, menos 1, T de 0, 1, 1 é igual a 1, menos 1 e menos 1, e T de 0, 0, 1 é igual a 1, 0 e menos 1. Eu quero determinar T de x, y, z, no caso é o item A, né? E o item B ele pede núcleo da transformação e uma base para a imagem de T, tá bom? Ok, então vamos, para começar, é importante observar alguns detalhes. A primeira coisa é que os elementos que estão na transformação dada obrigatoriamente têm que formar uma base, certo? Porque a transformação ela só vai ser válida se formar uma base, tá bom? Ok. Então a gente sabe, se é uma base, o conjunto vai ser linearmente independente e vai gerar o espaço vetorial analisado. Então, neste caso, eu vou fazer o seguinte, vamos lá. Eu vou pegar o meu vetor, aqui, deixa eu anotar aqui a base. A base que foi dada na questão implicitamente foi 1, 1, 1, né? Foi o primeiro vetor. 0, 1, 1, segundo vetor, e 0, 0, 1, tá bom? Percebam que não é a base canônica. Então, olha, como não é a base canônica, x, y, z é igual a alfa vezes 1, 1, 1, mais beta vezes 0, 1, 1, mais gama vezes 0, 0, 1. Eu não posso colocar aqui no lugar desse alfa, beta e gama os valores de x, y e z. Aí eu pergunto a vocês, por que isso não é verdade? Pensaram aí? Não é verdade porque se você for fazer a igualdade, você vai ver que não vai dar certo, né? Então, a gente bota alfa, beta e gama para descobrir quais são esses valores, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou escrever os valores de alfa, beta e gama em função de x, y e z. Então, vou olhar aqui a primeira coordenada, eu tenho que x é igual a alfa, aí mais beta ele não tem nada e gama não tem nada, né? O y é igual a quem? Alfa mais beta. E o z é igual a quem? Alfa mais beta mais gama. Ok? Então, eu concluo que o meu alfa é igual a x. Aplicando o alfa, substituindo aqui por x, eu tenho quem? Eu tenho que y é igual a x mais beta, ou seja, beta ele pode ser escrito como y menos x. E para finalizar, eu tenho que o meu z é igual a alfa, que eu sei que é x, mais o valor de beta, quem é beta? Y menos x, mais o meu gama que eu estou querendo encontrar, tá bom? Então eu vejo que eu posso cortar esse x com esse daqui, olha que coisa legal. E a gente vai ter quem? Eu vou ter que o gama é igual a z, aí eu passo y para o outro lado, né? Então fica z menos y, tudo bem. Então agora encontrei meus valores de alfa, beta e gama. Para economizar espaço, eu vou substituí-los aqui, tá bom? A gente vai ter assim, olha. Eu espero que dê. Vou colocar até de outra cor. X vezes, que ele está no lugar de alfa, né? Y menos x está no lugar de beta. Aqui é mais. Quem é gama que a gente encontrou? É z menos y. Tudo bem. Então, encontrei. Vou apagar também.
né? Eu só estou fazendo isso por questão do espaço, né? Qualquer dúvida que você tenha, você pode parar o vídeo, pode copiar, e é importante copiar, né? Mas no seu caderno esse exercício seria contínuo, tá bom? Ok, então continuando aqui, o que é que eu posso fazer agora? Eu aplico a transformação linear. T de x, y e z é igual a quem? Olha, T disso tudo, né? Como se eu estivesse aplicando. Vou fazer uma analogia, é uma analogia, viu, pessoal? Uma analogia bem besta. Lá em cálculo, a gente aprende que se eu tenho uma expressão aqui, por exemplo, raiz de x é igual a 2. O que é que eu faço? Elevo ambos os lados ao quadrado. Opa, que era um parênteses. Você consegue cortar, não era isso que a gente faz? Então, a analogia que eu faço aqui é: aplica a transformação nesse lado, aplica a transformação nesse outro. Isso vai ficar bonitinho, eu vou colocar aqui embaixo, porque eu já economizei muita coisa, né? Então, eu tenho, olha, estou aplicando de um lado t de x, y e z, e estou aplicando o outro, t de x vezes 1, mais y menos x vezes 0, 1, mais o z menos y, opa, tá certo, 0, 0 e 1, tudo bem. Agora, o que é que eu faço? Uso a linearidade da transformação, ou seja, eu posso abrir em pedaços, né, a transformação da soma e a soma das transformações, e eu posso tirar as constantes. Logo, eu tenho que t de x, y, z é igual a x vezes t de 1, mais y menos x, t de 0, 1, mais, que ficou bem esquisito, né? Mas aqui é z menos y, t de 0, 0, 1. Ok. Agora, o que eu faço? Substituo, né? Eu sei, a questão me deu que t de 1 era 1, 0 e menos 1. Então, vamos lá. Vou fazer até de outra cor aqui para a gente separar, porque já vai ser pertinho da resposta, né? T de x, y e z é igual a x vezes, olha, eu estou substituindo pelo valor que a questão me deu, né? Que era 1, 0 e menos 1, mais y menos x, t de 0, 1 é igual a quem? A questão me deu que era 1, menos 1 e menos 1. E para finalizar, eu tenho z menos y. Isso daqui foi quem? 1, 0 e menos 1. Professor, tem algum problema desse valor ser igual a esse último? De forma alguma. Né? A gente sabe que os valores, os Ws, né, que são as imagens, né, eles podem ser qualquer valor. Não tem problema não. Pelo menos até agora não tem nenhum problema. Certo? Feito isso, o que é que eu faço agora? Agora só é juntar todos os termos de uma expressão só, né? Então vamos fazer assim, olha. T de x, y e z é igual a... Aqui você vai ter x, 0 e menos x. Na segunda parte, você vai ter quem? Vai ter y menos x, x menos y, x menos y, ok? Para finalizar, você vai ter z menos y, 0 e y menos z. Tudo bem. Fez isso. E agora, como é que eu procedo? Junta todo mundo. Você tem t de x, y e z igual, olha, eu vou juntar todas as primeiras entradas, né? X mais y menos x mais z menos y. Segunda entrada fica só x menos y. E terceira entrada fica quem? Fica menos x mais x menos y mais y menos z. Vamos para a melhor parte da questão, que é o quê? Cortar, né? Olha, o x eu posso cortar com esse x, o y eu posso cortar com esse y, e só sobra o z. Eu estou analisando coordenada a coordenada, melhor, entrada a entrada, né? Então, aqui, olha, não tem nada para fazer nesse segundo caso, mas aqui eu tenho, eu posso cortar x com x, y eu corto com y, sobra só menos z. Então, disso eu descubro que a transformação t de x,
y e z é igual a quem? É igual a z, x menos y e menos z. Pronto. A gente acabou de encontrar e acabou de resolver o que o item A estava pedindo. Quero ver se eu acertei a questão. Como é que eu posso fazer? Simples. Você aplica os valores, aplica a transformação dos valores e verifica se o resultado coincide com o que foi dado na questão. Né? Por exemplo, t de 1, 1, 1. Né? Eu vou usar aqui a fórmula. Então, você vai ter z, que é esse elemento aqui, né? 1, x menos y, 1 menos 1, que no caso dá 0, né? Vou colocar aqui já 0 porque economiza espaço, e menos 1. Menos 1. Opa, isso aqui foi exatamente o que tinha sido dado no enunciado da questão. Então, quer dizer que eu acertei? Calma aí. Quer dizer que há uma chance. Aí eu vou para o segundo. T de 0, 1 e 1. Qual é o valor que vai dar? Vai dar a primeira entrada é z, então fica 1. Aí aqui é x menos y, então você tem o x0 e aqui vai ficar menos 1. E o menos, na última coordenada fica menos z, então menos 1. Opa, bateu de novo. Quer dizer que eu acertei? Não, mas quer dizer que você tem uma grande chance de ter acertado. Aí eu vou para o último, t de 0, 0 e 1. Olha o que vai acontecer. Aqui vai dar quanto? Vai dar 1, 0 e menos 1. Eu estou olhando para essa expressão aqui. Eu estou atribuindo, aplicando a transformação, essa transformação que eu encontrei, nesses valores aqui, né? E eu percebo que eles coincidiram exatamente com o que foi proposto na questão. Isso faz eu ter certeza de que eu não errei minha questão. Porque se os três tiverem certos, morreu Maria Preá. Não tenho mais o que fazer, tá bom? Então, pronto. Dessa forma, a gente conseguiu resolver o primeiro item da questão. Vamos tentar resolver o segundo. Né? O segundo, ele pede o núcleo e pede a imagem da transformação. Eu vou fazer assim, vou usar esse espaço para ficar pequenininho, mas dá para enxergar. Então, olha, a primeira coisa, para encontrar uma base para o núcleo e uma base para a imagem, é simples, só é lembrar, olha, quem é o núcleo da minha transformação? O núcleo é um vetor vzinho pertencente ao domínio da minha função, tal que t de v seja igual a 0, ou seja, a imagem, olha aqui a imagem seja igual a 0. Então, como é que eu faço para encontrar os vetores que satisfazem essa condição? Olho quais vetores que estão zerando na imagem, né? Ou melhor, quais vetores do domínio que, quando aplicada a transformação, são zero na imagem. Né? Então, vou fazer o seguinte, olha, para encontrar o QER de T, o núcleo da minha transformação, eu pego essa expressão aqui, z, x menos y, menos z, e igualo a zero, ou seja, 0, 0 e 0. Ok? Eu descubro o quê? Primeiro eu descubro que z é igual a 0. Ótimo. Segunda coisa, eu descubro que x menos y é igual a 0 também. Perfeito. Eu descubro que menos z é igual a 0. Mas esse daqui, olha, não influencia em nada não, porque eu já tinha descoberto, já tinha encontrado que o z era 0, né? Então essa de baixo é desnecessária. Mas aqui eu tenho o seguinte, eu tenho que x é igual a y, ok? Então, meus vetores que estão no núcleo, eles vão ter qual formato? Eles vão ter o seguinte formato. Vão ter x, o y é igual a x, então vai ser x também, e o z vai ser igual a 0. Essa vai ser a cara do vetor que está no núcleo da minha transformação. Ou seja, os vetores que a imagem são 0. Né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu evidencio o meu x aqui, eu sei que o x é um real, né? Ele pode ser qualquer número real, portanto, x pertencente aos reais. Ok. Aí o que a gente tem mais? Eu tenho então que o meu QER de t ele é gerado pelo vetor 1, 1 e 0. Pronto, acabou, né?
Não, acabou não, porque a questão ela pede uma base, né? Só que pense comigo, a gente sabe que qualquer conjunto, esse elemento ele gera. Esse elemento é diferente do vetor nulo. Então, ele é uma base. Né? Então, olha, deixa eu apagar aqui. Bom, enfim, vou fazer assim, vou botar lá em cima. Né? E vou mudar de cor para vocês não confundirem. Então, a observação. Vou chamar assim, ó, uma base para o quer de T é igual a quem? Esse vetor aí, olha. Aí eu pergunto, qual é a dimensão dele? É 1 ou é 2? Porque a gente sabe que o vetor nulo está no núcleo, né? Olha, a dimensão desse espaço vetorial é apenas 1, porque você tem um vetor linearmente dependente, tá bom? Então, tomem cuidado para não se confundir. Ok. Então, vamos para a segunda parte. A segunda parte, ela pede uma base para quem agora? Uma base para a imagem da minha transformação. O procedimento, ele vai ser bem análogo, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente pega a imagem que foi encontrada e abre ela em pedacinhos. Como isso? Deixa eu fazer aqui. Vou só separar isso. Ok. Então, eu pego, olha, o meu z, x menos y e menos z e abro em pedaços. Como seria isso? Um pedaço só com z. Ou vamos pela ordem, né? Um pedaço só com x. 0x, 0 mais. Agora só com y. 0 menos y, 0. Agora só com z. Z, 0 e menos z. Tudo bem. E agora? Eu sei que x, y e z são quaisquer reais, né? Com x, y e z pertencentes aos reais, porque a gente está trabalhando sobre um pouco de reais. Isso quer dizer que eu tenho aqui, olha, x vezes 0, 1, 0, mais y vezes 0 menos 1 e 0, mais o z vai ser como? Aqui, olha, 1, 0 e menos 1. Ok. Isso quer dizer que a minha imagem ela é gerada por quem? Pelos vetores 0, 1, 0, 0 menos 1 e 0, e 1, 0 e menos 1. Ok. Aí vamos lá. Cuidado da notação. Essa notação aí é de gerador, não é de base. Para ser base, tem que atender dois critérios. Eles têm que ser linearmente independente e tem que gerar. A gente já sabe que ele gera a imagem, mas será que esse conjunto é linearmente independente? A resposta é não. Por que não? A gente vê de cara, olha, esse segundo vetor é múltiplo escalar do primeiro, né? Então, eu posso tirar ele daí, ficam restando só 2, continua gerando o meu espaço vetorial, que é a imagem, porque a gente sabe que quando a gente tem um conjunto LD, existem vetores supérfluos, ou seja, vetores desnecessários. Então, ao tirá-los, não vai fazer diferença alguma. Mas tomem muito cuidado, porque você não pode tirar o vetor errado, né? Que seria o vetor errado aí? Nesse caso, se eu tirar ele, tudo bem, meu conjunto de vetores ele continua sendo linearmente, ele passa a ser linearmente independente. Mas se eu tirasse, por exemplo, esse último, os restantes eles seriam LDs, né? Então, existem casos que você pode tirar qualquer um, mas esse exercício em particular, não. Esse exercício particular você tem que ficar atento qual vetor vai extrair, né? Ah, professor, e se eu não conseguir visualizar tão facilmente? Eu recomendo que use escalonamento, né? Até você, ao fazer o escalonamento, a última linha ela vai ficar zero se existirem vetores supérfluos, né? E você usa as duas ou as primeiras linhas não nulas, tá bom? Ok. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que uma base para a imagem da minha transformação é igual a quanto? Olha a notação, estou falando aqui de base, né?
Uma base é 0, 1, 0. E 1, 0 e menos 1. Professor, qual é o significado disso? O significado é o seguinte, é que qualquer múltiplo estou falando aqui do primeiro, né? Qualquer múltiplo desse vetor que está na base aqui, ele vai ter obrigatoriamente a imagem igual a zero. Faça o teste. Por exemplo, pega o vetor 2, 2 e 0. Aplica a transformação linear nele. Obrigatoriamente a imagem vai ser zero. Né? Se você pegar 3, 3 e 0. Se você pegar π, π e 0, a imagem vai ser zero. Tá bom? Ok. E qual é o significado de uma base para a imagem? É assim, aqui os vetores da base, os vetores da imagem, todos eles vão ser escritos como combinação linear desses dois. Ok? Tudo bem, vamos lá. Aqui eu tenho um outro problema muito interessante. E ele, vocês vão ver que ele pode ser um pouco extenso, né? Mas eu vou aproveitar essa discussão para a gente pensar um pouco na teoria. Aqui é um problema de mudança de base. Novamente, vocês estão percebendo, voltando no tempo, né? Na cronologia da disciplina, porque esse assunto a gente viu antes de transformações lineares. Né? Mas esse é o objetivo mesmo. Ok, vamos lá. Dados uma base no R3 e um vetor escrito na base alfa, cujas coordenadas sejam 1 meio, 1 meio e 1 meio. Ok? A gente vai precisar isso posteriormente. Ok, eu sei que a matriz mudança de base de alfa para beta é essa daqui. Aí a minha questão está pedindo assim, olha, determine a minha base beta. Aí o beta. Ok, do R3. O item B ele pede para escrever o vetor 1 na base beta utilizando o item A. Então a gente vai fazer de duas maneiras. A gente vai utilizar o item A, que é como está pedindo, e vamos utilizar esse carinha aqui, né, para conferir se a gente fez tudo correto, tá bom? Eu vou suprimir algumas contas, mas elas são simples, são só sistemas lineares. Eu acho fundamental que você faça. E confira, né, no Excel ou em algum outro software, se o exercício está correto, tá bom? Então vamos lá. Vamos lembrar uma coisinha. Eu tenho uma base beta a que eu quero descobrir, vou botar assim, olha, chamar x1, y1, z1 é o primeiro vetor, x2, y2, z2 e x3, y3, x3, y3 e z3. Eu quero descobrir quem são esses vetores. Eu quero descobrir cada um desses vetores. Né? Você percebe que cada um desses vetores tem incógnita. Né? Você sabe também que a matriz mudança de base, pelo que a gente já estudou, é o seguinte. Quando eu tenho uma matriz mudança de base de alfa para beta, eu tomo os vetores de alfa e escrevo como combinação linear dos vetores de beta. Então, por exemplo, eu pego esse primeiro aqui, escrevo como A11 vezes o meu primeiro vetor na base beta, que é x1, y1, z1, mais A21, x2, y2 e z2, mais A31, qual é o terceiro? A gente vai ter x3, y3 e z3. Ok. Só de olhar aqui dá calafrios, né? Porque a gente, nesse caminho, teria que encontrar um monte de variáveis, né? Então, talvez não seja muito viável. Mas vamos refletir um pouco. Antes de passar, eu quero pensar uma coisinha com vocês. Imagine não, antes disso. Quem é esse monstrinho aqui?
Onde é que ele está? Ele foi dado na questão? Né? Foi. Foi dado aqui, olha. É um 1. Né? Então, se eu substituir, isso aqui seria um 1. O A21 seria quem? Seria 0, mas não esse 0. A gente está falando desse 0 aqui. A gente olha por coluna, né? 0. E o A31 é 1. Ok. Aí você pode pegar o segundo vetor, né, e fazer assim. Vamos lá, o segundo escreve como combinação linear dos vetores da base beta. Então, ficaria 0, 1, 1 é igual a... Aí eu pego o A21, ou, desculpa, o A12, que nesse caso vai ser 0, vezes quem? Os vetores da base. x1, y1, z1. Mais, aí eu pego o outro elemento, né? O 1 aqui agora. Ficaria como? 1 vezes o x2, y2, z2, mais, aí aqui eu venho o 2, né? Eu teria 2 vezes x3, y3 e z3. Ok. E eu faria isso com o último, mas enfim, vocês estão percebendo que vai dar uma coisa esquisita. Não vale a pena a gente ter esse trabalho todo não, né? E o que a gente poderia fazer? Será que teria uma maneira mais fácil? Pensem comigo aqui, olha. Imaginem agora, se eu tivesse dado no exercício... Opa, apaguei que eu não devia, né? Se eu tivesse colocado no exercício, do lugar da base... Pronto, deixa eu só ajeitar aqui. x1, y1, z1... Pronto, agora foi. No lugar de ter feito isso daqui, eu tivesse feito assim, olha. Eu já tivesse dado a base de beta para alfa. Seria muito bom, né? Por quê? Eu pegaria os vetores x1, y, z1, né, que é o primeiro vetor da base beta, e escrevia como combinação linear dos vetores da base de alfa. A11 vezes 1, 0, 1, mais A21, 0, 1, 1, mais A31, 1, 1 e 0. Ok. Aí, se eu já tivesse a base, eu substituí os coeficientes aqui e meu trabalho seria reduzido a quê? Simplesmente a multiplicação e a soma de vetores. Será que a gente consegue fazer isso? Consegue, né? Deixa eu passar aqui para outra página para a gente ter espaço. Então, olha, deixa eu colocar aqui para vocês a matriz mudança de base de alfa para beta, que foi dada na questão, vou colocar aqui em cima, né? A matriz mudança de base de alfa para beta, foi quem? A matriz 1, 0, 1, 0, 1, 2 e menos 2, 3 e 0. Como é que eu consigo encontrar a matriz mudança de base de beta para alfa? Simples. Pego a inversa dessa matriz. Então, ao pegar a inversa dela, aí você usa o método que achar mais interessante, escalonamento, usar os cofatores, tá certo? Eu não vou fazer por conta do tempo, né? Mas I de beta para alfa vai ser igual a quem? Aí você pega a matriz aí e deixa eu já colocar aí, olha. Você vai descobrir que o resultado vai ser 3 sobre 2, menos 3 sobre 4, 1 quarto na primeira coluna, 1 menos 1 meio e 1 meio na segunda, e menos 1 meio, 3 quartos, e menos 1 quarto, ok, na terceira. Se não tiver feito nada errado, então é isso mesmo. Certo? E outra coisa importante, eu tenho também os valores, os vetores escritos na base alfa, né? A base alfa é igual a quem? A base alfa é 1, 0, 1, foi dado na 0, 1, 1 e
1, 1 e 0. Perfeito? Agora ficou fácil de resolver. Veja comigo, olha. Na minha base, se a minha base beta for igual a... Eu vou repetir aqui. x1, y1, z1, x2, y2, z2 e x3, y3 e z3. Ok. Então, a matriz de mudança de base de beta para alfa são os vetores de beta, ou seja, x1, y1, z1, escrito como combinação linear dos vetores de alfa. Aí o segundo vetor escrito como combinação linear dos vetores de alfa. E o terceiro idem, né? Então vamos lá, como é que vai ficar aqui? Eu vou colocar primeiro os coeficientes, depois a gente substitui. Vezes o primeiro vetor. A gente tem uma base ordenada, então a ordem é muito importante. A2, 1 vezes 0, 1 e 1, mais A2, 2 vezes 1, 1 e 0. Aqui está errado, né? Aqui é A3, 1. Desculpem. A3, 1, porque a gente está pegando os elementos da coluna. Ok. Eu tenho... Quem são esses valores aqui, olha? E onde foi que eu encontrei? Ou melhor, onde é que eu posso recorrer? Na minha matriz mudança de base. Então, eu vou substituir cada um deles. Aqui eu tenho que é 3 sobre 2. No segundo, eu tenho que é quem? Eu tenho que é menos 3 quartos. E para finalizar, eu tenho que esse último vai ficar 1 quarto. Ok. Então, olha, você percebe, eu vou multiplicar esse número, multiplicar esse outro, terceiro. Depois somos os vetores resultantes e eu encontro alguém. Quem é esse alguém? Exatamente o primeiro vetor da base beta. Para a gente não perder tanto tempo, eu já vou colocar aqui o vetor na base beta que a gente acaba de encontrar, tá bom? Porque é só uma questão de multiplicação e soma de vetores. Então, a gente tem aqui que vai dar 7 quartos. Aqui vai dar, na segunda entrada, menos 1 meio. E na terceira, 3 quartos. Ok? Certo. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o segundo vetor. Como vai ficar? x2, y2, c2, igual. Aí que vai ficar o A12, primeira linha. Aí eu repito, são os mesmos vetores da base, né? O A22, 0, 1 e 1, mais o A32, todos na segunda coluna. 1, 1 e 0. Novamente, eu tenho esses valores aí. Eu vou pegar eles aqui, olha, só botei para ilustrar, mas vou pegar eles e eu vou substituir aqui, que é quem? 1 vezes isso, mais menos 1 meio vezes segundo vetor, mais 1 meio vezes o terceiro. Novamente, eu vou deixar a cargo de vocês fazerem essas contas, mas o resultado vai dar 3 sobre 2, 0 e 1 meio, tá bom? E para finalizar, vamos para o último elemento. Você vai ter assim, ó, x3, y3 e z3 vão ser iguais a quem? A3, 1, 1, 0, 1, mais A3, 2, 0, 1, 1, mais A3, 3, 1, 1 e 0. Ok? Novamente, o mesmo procedimento. Vou só substituir esses coeficientes que eu... Como foi que eu encontrei esses coeficientes? Lembram aí? Invertendo a matriz que me foi dada. Sempre eu vou precisar fazer isso? Inverter a matriz? Não, vai depender do seu problema. Tem alguns casos que o professor foi bom e já deu a matriz normal, né? Então, fiquem atentos nisso. Fiquem atentos a isso. Então, o que é que eu faço agora? Só substituir, né? Menos 1 meio aqui, mais 3 quartos, mais menos 1 quarto. Ok? Ao
Ao fazer essas contas, que eu vou deixar a carga de vocês, o resultado vai dar menos 3 quartos, cadê? Menos 3 quartos, 1 meio e 1 quarto. Ok. Ora, a gente já conseguiu encontrar todos os valores. Isso quer dizer que o meu beta, a matriz que a gente encontrou, ou melhor, a base beta que a gente acabou de encontrar, é formada por quem? Por 7 quartos menos 1 meio e 3 sobre 4. Na segunda coordenada, 3, ou no segundo vetor, 3 sobre 2, 0 e 1 meio. E no terceiro, menos 3 sobre 4, 1 meio e 1 quarto. Ok. Aí você é uma pessoa muito cuidadosa e quer saber, professor, como é que eu sei que está certo ou errado? Simples. Encontre usando alfa e beta a matriz mudança de base. Se cair nesse mesmo caso, ok, você acertou, tá bom? Se não cair, houve algum pequeno erro em algum momento, tá certo? Ok. O item B, ele pede o seguinte, ache um vetor escrito na base beta utilizando o item A. Preste atenção que ele pede para utilizar o item A. Ele não deixa usar outra coisa além do item A, né? O que é um vetor escrito numa base? Né? A gente está querendo só as coordenadas. Deixa eu ilustrar aqui para vocês. Eu pego esse vetor, que é o 1, 1 e 1, e escrevo como combinação linear dos vetores da base beta. Né? Vou chamar assim, olha, x vezes, vou pegar os vetores da base beta que a gente acabou de encontrar, que foi 7 sobre 4, menos 1 meio, e 3 sobre 4, o primeiro vetor, mais o segundo coeficiente, que é o y. Eu estou chamando x, y, z, mas poderia ser alfa, beta, gama. Não queria usar alfa, beta, gama para não ter problemas de notação, né? Eu peguei x, y, z. Então, x vezes o segundo vetor da base beta, que é 3 sobre 2, 0 e 1 meio, mais o z vezes o terceiro vetor, que era quem? Menos 3 quartos, 1 meio e 1 quarto. Ok? O que eu faço agora? Resolve um sistema linear bem feio, né? Como vai ficar esse sistema linear? Eu só vou colocar aqui e já vou dar os resultados, porque vocês sabem resolver sistemas lineares. Vai ficar 7 quartos de x, estou olhando só a primeira coordenada, mais 3 sobre 2y, menos 3 sobre 4z. Isso é igual a 1. Aí vou olhar a segunda coordenada. Menos 1 meio de x, mais... Aí, olha, é 0y, aí tem 1 meio de z, né? 1 meio de z. Isso é igual a 1. Então, esse 1 é daqui. E, para finalizar, você tem 3 quartos de x, mais 1 meio de y, mais 1 quarto de z. E isso igual a 1. Pronto. Montado esse sistema linear, está tudo correto? Ok, eu creio que sim. Então, montado esse sistema linear, olha o que vai acontecer aqui. Eu vou resolver, uso o método que for mais conveniente. Se possível, confiro lá no Excel para ver se está tudo certinho, né? Para não ter perigo de ter alguma coisa errada. E resolvo. Ao resolver, eu descubro que o meu x é igual a menos 1 meio, o meu y é igual a 2 e o meu z é igual a 3 sobre 2, certo? Então, fiz isso. Ok. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o meu vetor 1, 1, 1
Quando escrito na base beta, ele vai ter as coordenadas menos 1/2, 2 e 3 sobre 2, tá bom? Então, dessa forma, você encontrou o seu vetor escrito na base beta utilizando o item A. Agora, se você quer conferir se sua resposta está correta, um jeito 1000 vezes mais fácil é fazer o seguinte. Vou até mudar aqui de cor. Você deve lembrar que o vetor V escrito na base beta é igual a matriz mudança de base de alfa para beta vezes o vetor V escrito na base alfa. Não sei se você lembra, mas no início da questão foi dito assim, que o vetor V, na realidade não era o vetor V não, era o vetor 1, 1 e 1. Escrito na base alfa, ele tinha as seguintes coordenadas, 1/2, 1/2, 1/2, né? Ok. Então, quer dizer o seguinte, que o seu vetor 1, 1, 1, escrito na base beta, né, é igual a quem? Eu pego a base de alfa para beta, que a gente já encontrou, né, que era 1, 0, menos 2, 0, 1 e 3, e 1, 2 e 0. Ok. Isso multiplicado o vetor escrito na base alfa, que é quem? 1/2, 1/2, 1/2. Ok. Aí, olha, eu vou deixar a continha para vocês, mas eu já adianto que o resultado vai dar exatamente menos 1/2, 2 e 3 sobre 2. Implica dizer o quê? Implica dizer que está certo. Então, olha, nessa altura do campeonato, para encontrar esse vetor V na base beta, se não for dado já esse bonitinho aqui, infelizmente você vai ter que cair nesse sistema linear, tá certo? Então fiquem atentos, se não for dado o vetor escrito na outra base, não tem jeito. Você não pode pegar aqui e só substituir e multiplicar, não. Você tem que encontrar ele escrito nessa base. Ok, o vídeo ficou bem extenso, mas deu para dissecar bem essas duas questões, né? Nas próximas partes do vídeo, a gente conversa mais sobre algumas questões que foram vistas na segunda unidade do curso, tá bom? Um abraço, se cuidem.